Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você tá vendo esse vídeo. Bem-vindo a esse vídeo, tá mexendo um pouquinho isso aqui. Vamos parar. Espero que tenham tido uma boa semana. Para quem não me conhece, meu nome é Bianca. Eu sempre compartilho um devocional aqui nos domingos sobre a palavra de Deus. O devocional, a mensagem que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, né, do meu devocional, é acerca de seguir em frente. Essa palavra mexeu muito comigo porque me fez repensar em algumas coisas que eu necessito colocar em prática na minha vida. Por quê? Porque eu ainda não estou onde eu quero estar, né? Então, às vezes, pra gente é mais fácil ficar se sentindo mal porque nós ainda não estamos onde queríamos estar. É mais fácil se sentir mal e ficar, poxa, né? Que sentar e falar, ok, o que eu ainda não fiz? O que eu não estou fazendo? O que eu tenho que fazer? E ter essa conversa bem séria com a gente, bem honesta. Mas para isso a gente necessita esse desejo de mudar, de fazer alguma coisa diferente na nossa vida, verdade? Então, no nosso caminhar com o Senhor, porque eu estou falando para pessoas que creem em Deus, né? Que acreditam em Jesus, que querem tê-lo na sua vida. Nosso caminhar com Deus, nós temos que escolher a Deus todos os dias. Nós fazemos milhões de escolhas. E eu acho que, primeiro, né, isso é a minha avaliação, tá? Primeiro nós temos que, eu penso, as minhas escolhas estão alinhadas? Me estão aproximando mais de Deus ou me estão distanciando de Deus? No dia a dia, no corre-corre, na pressão, numa coisa que acontece que eu não esperava, a minha reação vai de acordo com o que Deus fala na palavra dele, ou a minha reação vai de acordo com a Bianca, né? Então, para a gente seguir em frente, movendo hacia frente, né? Indo em frente na nossa vida, no nosso caminhar com Deus, progredindo na nossa relação com Deus, nós temos que ir aprendendo, dia a dia. Estar consciente, observando cada escolha que a gente faz. E por que a gente está fazendo essa e não a outra? Quando a gente começa a dedicar esse tempo para se analisar, a gente vai se redescobrindo, porque muitas coisas a gente faz e nem se dá conta, né? Muitas coisas a gente faz e nem vai no automático mesmo. Então eu estava vendo a história de Abraão, sabe? A história de Abraão, a história de Moisés, né? Foram homens que saíram da sua terra, do seu lugar. Moisés, quando saiu do faraó, da casa do faraó para o deserto, ele tinha 40 anos, quando ele fugiu. Depois passou 40 anos lá aprendendo do deserto. E aí o que aconteceu? Deus chamou ele de novo, voltou com 80 e depois ficou mais 40 guiando o povo e morreu com 120. E no meio dessa história toda, Moisés teve que fazer muitas escolhas e passar por muitas consequências com relação ao que ele fez, mas ele ficou ali firme, ele decidiu acreditar até o final. Abraão passou a mesma situação, Deus chamou ele com 75 anos e falou, sai da tua terra e da terra da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E depois de 10 anos que ele havia já saído da sua terra, porque ele saiu com Ló e saiu com o pai dele. O pai dele levava ídolos e todas essas coisas, né? O pai dele morreu logo no caminho, mas Ló ficou um tempo com Jó até que Ló e Jó se dividiram. E Ló foi para a parte de Sodoma e Gomorra, né? Que depois a gente sabe que a mulher dele virou estátua de sal e toda aquela história dos anjos que foram lá buscar eles porque Abraão intercedeu. E então começa realmente a história de Abraão com o Senhor, porque o Senhor falou, sai da tua terra e da terra da tua parentela. Ele não saiu da terra da parentela, ele levou a parentela com ele. Então nós, muitas vezes, para a gente seguir em frente no nosso caminho com o Senhor, nós temos que deixar muitas coisas atrás.
E às vezes não são poucas, às vezes são amizades, às vezes são entretenimentos, às vezes são, né? Cada um sabe o que é, que ainda te ou nos mantém atado ao mundo de forma que não nos deixa estar 100% com o Senhor, como nós gostaríamos. Por quê? Porque às vezes é mais fácil seguir e falar, não é fácil, Deus entende, Deus sabe onde eu estou, não, Ele me conhece, não, é verdade tudo isso. É verdade tudo isso, Ele nos conhece, Ele sabe que nós somos fracos, né? Mas a palavra também diz que tem de fé, porque a carne é fraca, mas o espírito está pronto. A carne é fraca, mas o espírito está ali. Então, quando a gente começa a fazer essa análise, quando a gente começa a observar tudo isso, ok, o que ainda está me aguentando? Algumas amizades que, quando eu vejo, eu regresso, né? Porque eu já passei por isso. Né? Você tem aquelas amizades de quando você talvez ainda não conhecia Deus, então é outra dinâmica e é legal, eles são legais, a gente gosta deles, eu gosto de todos os meus amigos, mas obviamente tem determinadas coisas que eu já não poderia compartilhar, mas isso, entende? Então ou entretenimentos ou atitudes. Ai, vamos levar isso daqui, ninguém tá vendo, não faz falta, vamos levar. Né? Então, todas essas pequenas coisas são um pedacinho de tijolo que vai construindo ou desconstruindo a nossa relação com o Senhor. E para a gente seguir adiante na nossa relação com o Senhor, fortalecendo a nossa fé, nós precisamos desse tempo de oração. Primeiro, precisamos desse tempo de conhecer a palavra de Deus. Não só quando a gente está na igreja, mas quando você tira esse tempinho, mesmo que seja 10, 15 minutos, olha, lê um salmo. Lê um salmo, fala, Senhor, Espírito Santo, ministra no meu coração, revela-me. Ou medita enquanto você está lavando uma louça, enquanto você está de caminho para o trabalho. Você leu aquele salmo? Medita, porque o Espírito Santo, quando a palavra é para a gente sente no coração. Aquilo entra, é como algo que entra dentro da gente, ministra dentro da gente aquela palavra. E assim a gente vai começando a fazer escolhas que nos levam mais próximos ao Senhor. Abraão saiu da sua terra com 75 anos, foi pai de Isaac com 100 anos, né? Perdeu um filho no meio, que foi o filho dele com Agar, que é quando que ele foi pai do Ismael quando ele tinha 75 anos. 85 anos, desculpa. E sabe, ele perdeu esse filho porque ele foi, né? A Sara mandou ela embora com o menino. Imagina, nunca teve um filho, perdeu esse filho. Mas o Senhor disse, não te preocupe, eu vou te dar um filho, você vai ter uma herança. E depois Deus dá o filho, fala, vai lá e sacrifica. Então você pensa na vida dessa gente, eles caminhavam com Deus. E nós somos herança dessa promessa que o Senhor fez para Abraão. Porque benditas serão chamadas todas as nações por causa do teu nome. Por causa de Abraão. Então, a gente pensa que as nossas decisões não interferem. É minha decisão, é minha vida, eu estou fazendo, mas não. Afeta sim, gente. Tudo que nós fazemos é um efeito dominó. E vai afetar os nossos filhos, pode afetar os nossos pais, pode afetar um esposo, pode afetar a esposa, pode afetar um irmão, pode afetar um companheiro de trabalho. Nossas ações têm uma consequência, têm um efeito em volta. Mas para seguir em frente no Senhor, nós temos que fazer essas escolhas. Temos que soltar, como Lázaro. Lázaro estava dentro daquela tumba, todo amarrado, né? E Deus foi 4 dias morto já cheirava mal. Mas assim Jesus quis fazer. Ele entendeu que era ele tinha um propósito, porque ele podia fazer o que ele queria. Mas ele sabia. Ele esperou 4 dias, regressou e falou para ela, não se preocupem. Lázaro, sai. Desatem ele. Deixa essas amarras para trás.
Deixa essas ligaduras para trás. Você está livre, você renasceu. Você reviveu, né? Então, assim é na nossa vida, gente. Nós temos que avançar. Nós temos que seguir, soltar essas ataduras, soltar o que seja, mesmo que sejam, podem ser ataduras, ou podem ser pequenas linhas, ou podem ser grilhões. Nós temos que começar a ver isso na nossa vida. Ver e buscar as ajudas que nós necessitamos para nos fortalecer e seguir em frente. Seguir em frente, para trás nem para pegar impulso. Então é seguir em frente, sabe? Mira como fez Abraão, mira como fez Moisés, mira como fez Paulo, porque ele mesmo fala, ele fala em Filipenses 3, 13, do 13 ao 14, ele fala: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, gente, nós, no nosso caminhar com Deus, a nossa meta é avançar. Como eu falei num outro vídeo, se você é novo, se você está passando por uma situação com o Senhor, que é uma consequência de quando você ainda estava no mundo e você ainda está tratando de resolver essa situação, mira, segue para diante. Segue em frente, não deixa essa culpa do passado, não deixa essa vergonha do passado, a culpa, a condenação te estancar no processo. Não. Segue em frente, segue empurrando, segue, é uma carreira, é uma corrida que a gente está fazendo aqui. Mas ao mesmo tempo não é uma coisa frenética que você vai perder a sua paz. Ao contrário, quanto mais a gente decide para o lado do Senhor, mais a gente vai tendo essa paz. Não é que a gente não vai ter problema, não é que a gente não vai ter dificuldade, não é que a gente não vai ter, vamos estar aí. Não, nós vamos ter problemas, nós vamos ter dificuldades, mas o Senhor nos dá paz. A sua paz que sobrepassa todo o entendimento e que guarda os nossos corações. Então, nós temos que seguir em frente. É um momento difícil para todos nós, o mundo está mudando em muitos aspectos, essas doenças, tudo isso. Mas, gente, se você quer conhecer quão poderoso é o nosso Deus, lê a história ali do Moisés. Lê a história de Moisés. Quando o Senhor fala, vai, tira o povo. O faraó manda o povo ir. Aí o povo já foi do Egito, né? Tá lá já. Tá acampado lá no deserto, foi. E o que o Senhor fala para Moisés? Manda eles voltarem e ficarem entre o mar e o caminho do faraó, porque eu vou endurecer o coração do faraó, para que ele regresse e ali eu vou destruir ele. O povo não entendia nada e tiveram que voltar para a metade do caminho que eles já tinham andado, para esperar o faraó vir ali destruir eles. E o que foi que Deus falou para Moisés? Não se preocupe, porque eu vou abrir o mar e eles vão passar em seco. Mas o faraó, essa gente que eles estão vendo, eles não vão voltar a ver nunca mais, porque não vão voltar a oprimir eles nunca mais. E o que eles fizeram? Eles obedeceram, eles voltaram. Moisés fez de acordo com o que o Senhor falou. E o que eles fizeram? Seguiram em frente. Os inimigos foram destruídos. Lê lá. Está aqui em Êxodos 13. Vai lá ler. Para você entender a magnitude do Deus. Ele disse, eu vou endurecer o coração dele. Gente, o nosso Deus, você não pode entender. Quem diz que entendeu a Deus já não conhece a Deus mais. Nosso Deus é um Deus poderoso, um Deus que faz o que ele entende que ele tem que fazer. Ele não precisa de advogado de defesa. Ele é um Deus todo-poderoso, soberano. Ele faz tudo. Existe um Deus. Existe. Há muitas coisas que a gente não entende ainda, mas Ele é um Deus fiel. E Ele tem cuidado daqueles que confiam nele. Como disse Davi, ainda que nós andemos pelo vale de sombra de morte, não temeremos, porque Tu, Senhor, está conosco.
A tua vara e o teu cajado nos consolam. E diante dos nossos inimigos, Ele nos serve um banquete. Porque Ele é um Deus fiel, Ele é um Deus que serve. Deus não se sente humilhado de servir a gente. E quando eu falo servir, como Jesus fez, Ele disse a Pedro, se eu não lavo o seu pé, você não tem parte nem sorte comigo. E Pedro falou, pô, eu lavo o corpo todo. Então, gente, eu queria deixar só isso para vocês, tá? Não vou me estender mais. Sigam em frente, confiem no Senhor. Soltem as ataduras, soltem aquelas amizades que te trazem fofocas, aquelas amizades que te trazem só crítica e reclamação e murmuração, aquelas amizades que você vê que realmente não torcem por você, aquelas amizades que te mandam coisas que não te edificam, entende? Só deixa para trás ainda aquilo que te agarra ainda um pouquinho lá no passado e vai para frente. Vai para frente. Já é hora de seguir para frente, é hora da gente seguir, mover, caminhar, vamos. Já não temos mais tempo que perder. Assim que eu deixo um grande beijo para vocês, eu vou seguir orando, pedindo a Deus que essa palavra encontre cabida no coração de vocês, em nome de Jesus, Senhor. E que vocês tenham uma ótima semana. Espero que o áudio tenha ficado melhor. Eu sei que a outra vez ficou um pouco baixinho. Qualquer coisa vocês me avisem, tá bom? Fiquem com Deus, uma ótima semana. Um beijo para todos vocês. A gente se vê na próxima semana, se Deus quiser. Um beijo, tchau.